Presidente Bolsonaro repetiu hoje o que passou a dizer nos últimos dias sobre o ministro Sérgio Moro, que ele é o presidente e que cabe a ele vetar qualquer coisa que Moro fizer. Afirmações que contrariam o que ele garantiu quando comunicou a escolha de Moro para o ministério e deu ao ministro carta branca para nomear e conduzir as ações de combate ao crime organizado e à corrupção. O presidente Jair Bolsonaro foi mais uma vez questionado sobre o cumprimento de uma promessa feita quando convidou o então juiz Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça em novembro do ano passado. Na ocasião, o recém-eleito Jair Bolsonaro disse que Moro teria liberdade total para comandar o ministério no combate à corrupção e ao crime organizado. Hoje, disse novamente que Moro precisa se submeter a ele. Ele ainda tem carta branca? Olha, carta branca eu tenho poder de veto em qualquer coisa, senão eu não sou presidente. Todos os ministros têm essa ingerência minha e eu fui eleito para mudar, ponto final. A carta branca, a autonomia para tocar o ministério, foi o argumento usado por Bolsonaro em novembro do ano passado para convencer o então juiz Sérgio Moro a deixar para trás 22 anos de carreira na magistratura. Conversamos por uns 40 minutos, ele expôs, logicamente, o que ele pretende fazer caso seja ministro. Eu concordei com 100% do que ele propôs, né? Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado, e um ministério com poderes para tal. Eu até adiantei, quem sabe uma fração da COAF dentro do Ministério da Justiça. A questão da segurança ir para a Justiça, nós já tínhamos decidido, e bem como a nomeações, ele tem ampla liberdade realmente para exercer o seu trabalho lá. No dia 4 de dezembro do ano passado, ainda durante a montagem do novo governo, o presidente eleito Jair Bolsonaro garantiu autonomia a Moro para escolher, inclusive, o segundo e o terceiro escalões do Ministério da Justiça. O ministro Moro, como os outros, tem total liberdade para escolher todo o seu primeiro, segundo, terceiro escalão. E assim Sérgio Moro indicou Maurício Valeixo, com quem trabalhou durante a Operação Lava Jato, diretor-geral da Polícia Federal. Juntos, os dois passaram a escolher os superintendentes da PF. Mas o que era liberdade total virou interferência sistemática. No último dia 16, sem o conhecimento da cúpula da PF, Bolsonaro anunciou a troca do superintendente do Rio de Janeiro. A nota da PF é o superintendente de Pernambuco, que seria deslocado para o Rio. O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. O senhor que quem manda sou eu. Deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Diante da reação negativa na Polícia Federal, com ameaça até de entrega de cargos, o presidente recuou momentaneamente. Mas na última quinta-feira, Bolsonaro foi além. Ameaçou trocar o diretor da PF. Ele pode, o Valeixo pode querer sair hoje. Tá? Não depende da vontade dele. E outro, ele é subordinado a mim, não ao ministro. Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei, o diretor-geral. Agora, é uma onda terrível sobre superintendência. 11 foram trocados, ninguém falou nada. Quando eu sugiro um cara de um estado para ir para lá, está interferindo. Peraí, se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí não se discute isso aí. Ontem, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou uma carta em defesa da autonomia da instituição. Os delegados afirmam que o presidente tem prerrogativa de indicar o diretor da PF e que respeitam a autoridade dele, mas que a Polícia Federal não deve ficar sujeita a declarações polêmicas em meio a demonstrações de força que possam suscitar instabilidades em um órgão de imensa relevância, cujos integrantes são técnicos, sérios, responsáveis e conhecedores de sua missão institucional. A Carta dos Delegados é uma reação contra o que consideram pressões e tentativas de intervenção na Polícia Federal. O presidente passou por cima da autoridade de Sérgio Moro em outras ocasiões. Bolsonaro ignorou sugestões feitas pelo ministro da Justiça para o decreto das armas. Depois, revogou a indicação de uma suplente para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Bolsonaro interferiu até no COAF, que foi transferido para o Banco Central. O episódio levou à queda de um dos principais aliados de Moro na Lava Jato, o auditor Roberto Leonel. Ele foi demitido da presidência do Conselho, que passou a se chamar Unidade de Inteligência Financeira.
O jornal O Globo destaca que o abalo da relação entre os dois começou a crescer há quase um mês, quando Moro foi ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pedir que ele fizesse uma revisão da decisão em que restringiu o compartilhamento de relatórios do antigo COAF com os ministérios públicos e a Polícia Federal. O movimento do ministro irritou o presidente Jair Bolsonaro. A decisão liminar dada por Toffoli atendeu a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do PSL, filho do presidente. O plenário do STF ainda vai analisar a liminar. Um relatório do COAF apontou movimentações atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. A defesa argumentou que dados dessas movimentações foram repassados ao Ministério Público sem autorização judicial. O líder do PSL na Câmara, deputado delegado Valdir, disse que Moro tem total apoio do partido para comandar com independência o Ministério da Justiça e afirmou que o partido trabalhará pela autonomia da Polícia Federal. O PSL mantém o seu integral apoio ao doutor Sérgio Moro. É um dos principais ministros nossos, é o que tem maior credibilidade, né? E todas as ações do nosso presidente e do doutor Sérgio Moro têm o apoio do PSL. O PSL vai se manifestar pela autonomia e independência da Polícia Federal. Nós queremos fortalecer os órgãos de investigação. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, disse que as ações de Moro estão em sintonia com o presidente e negou que haja uma crise com o ministro da Justiça. O ministro Sérgio Moro é fundamental dentro do projeto do governo Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida que querem diminuir a imagem do ministro Sérgio Moro, a sua credibilidade para o mundo e para o Brasil, não é só para o governo Bolsonaro, aqueles que querem justamente anular condenações, processos, querem acabar com a Lava Jato e não vão conseguir fazer isso, não vão desarmonizar o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, com o Sérgio Moro. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, também do PSL, disse que Moro é essencial para o governo e afirmou que não há recuo do presidente no combate à corrupção. Não há possibilidade, até porque o governo não é feito de uma pessoa só. Tem o presidente da República, tem um Congresso com uma base aliada e há ministros trabalhando nisso. Então não há possibilidade do presidente da República interferir aí no combate à corrupção. O ministro Sérgio Moro disse em nota que o compromisso com o presidente Jair Bolsonaro de enfrentamento à corrupção e ao crime organizado permanece igual ao assumido no dia 1º de novembro de 2018, quando foi convidado para o cargo, sem qualquer alteração.